Bom dia, família, amigos, irmãos, povo de Deus. Quem está falando aqui é Leandro Souza, pastor da Apostólica, da Igreja Apostólica e também coordenador do Ele Vem. Gente, passando aqui rapidinho, infelizmente, para externar a minha insatisfação e o meu repúdio com o que aconteceu nesse último sábado. A igreja foi invadida e atacada, A igreja católica lá da cidade de Curitiba, chama Igreja do Rosário, Alguns manifestantes do PT, um vereador petista, chamado Renato Freitas, se eu não estou enganado, Renato Freitas, e junto com outros manifestantes, eles no meio do culto, da missa, no meio da missa, e eles fazendo manifestação fora da igreja, com gritaria, com zombaria, atrapalhando o momento de missa, dos católicos, e eles não ficaram por satisfeito e eles invadiram a missa, invadiram a missa no meio da missa, entraram na igreja com força, atrapalharam o momento de missa, enfim, tinha a igreja, tinha um padre, se não me engano é o padre Luiz, de 74 anos, infelizmente ele não pôde fazer nada, ele conversou com eles, pediu para eles que eles estavam no horário de missa. Então, gente, isso é um absurdo e nós não podemos aceitar. E as coisas começam assim, vão começando devagarzinho, vão começando aos pouquinhos, até tomando grandes proporções, aconteceu na China, no Chile, agora, o nosso país vizinho aqui, aconteceu no Chile em 2020, igrejas em outubro de 2020, duas igrejas que foram atacadas e foram ateadas fogo. Gente, é o que a palavra do Senhor fala, que nos últimos dias nós seríamos perseguidos, cristãos seríamos perseguidos, e a gente tem visto isso. Só que na nossa região, na América do Sul, inclusive no Brasil, que é um país realmente completamente livre de expressão, expressão para você ter a crença, a religião que você quiser, de você cultuar a Deus, de você cultuar outros deuses. O Brasil é um país livre e acontecer isso é inadmissível. A gente vê e percebe nas grandes mídias, não houve uma chamada, não houve na primeira página nenhuma chamada. Alguns sites colocaram aí que os manifestantes estavam manifestando por causa do crime que aconteceu lá com o congolês, sobre o racismo, e nesse sentido eles invadiram a igreja. Gente, isso não pode ser aceito. Claro, o crime que aconteceu lá no Rio de Janeiro com o congolês, foi algo muito triste, que a Polícia Civil com certeza já está fazendo as investigações e os culpados que realmente têm que ser penalizados. Agora, invadir uma igreja, gente, está escrito no artigo 5º da Constituição, inciso 6º, falando exatamente sobre a nossa liberdade de culto. O culto, o lugar de culto é algo inviolável, não pode ser atacado, não pode atrapalhar a ordem de culto. E infelizmente, esse artigo tem sido atropelado. Eu lembro que no ano passado, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre o STF, que deu ordem para prefeito e governador fecharem as igrejas, E eu fui contra e falei isso, que eles não podiam fazer isso, porque na Constituição, a Constituição, gente, é a Carta Magna, a Constituição é algo de mais importante que nós temos aqui no Brasil, e passaram por cima. Simplesmente passaram por cima, muitas igrejas foram fechadas, um absurdo, no meio de um culto, um soldado, um militar entrar lá, e fechar a igreja, e enfim, subir na frente do altar da igreja, e constrangendo. Então, gente, isso não pode acontecer de hipótese alguma. De hipótese alguma. Mais uma vez, é o PT, não estamos falando apenas de política, a gente está falando realmente de direito. E é exatamente assim, o país, o comunismo, os comunistas, esses partidos de esquerda, eles odeiam a igreja. Não é questão de eu gosto do político X e do político Y, não. A gente vê na China como a China é atacada, como os chineses cristãos são atacados, que não têm liberdade de culto. A gente vê na Cuba quantos cubanos não têm liberdade de cultuar. A gente vê que agora próximo aqui eles estão querendo aprovar uma lei, aqui na Bolívia tão perto, querem proibir a pregação do Evangelho de Cristo. Eles estão querendo proibir também pastores
né? Esses pregadores de praça, de pregar o evangelho. Gente, isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Claro, um dia isso vai acontecer. Eu creio, no dia que a igreja for arrebatada, no dia que Cristo nos tirar daqui. Mas enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos saúde, força, nós temos que colocar nossa cara a tapa e manifestar sim. Isso é algo que nós não podemos aceitar. E, gente, tem nome. É o PT, é a esquerda. Ah, o pastor não pode falar de política, nós podemos defender a nossa fé e a nossa crença, né? O Lula, ele já colocou no Twitter dele, elogiando o petista, né? O rapaz lá, o vereador petista, que ele invadiu a igreja, né? Falando que jovens como esse vai ser o futuro para o Brasil. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo do que eles querem fazer. O próprio Lula disse que ele quer, quer regulamentar as mídias sociais, ou seja, quer calar a boca do povo. Gente, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nas eleições que virão. Nós temos que ser cirúrgicos e pedir orientação de Deus para ver em quem a gente vai votar. Mas esquerda, PT, né, PCdoB, gente, tem que ser riscado da nossa vida. Tem que ser riscado de opção, porque eles querem o caos, né? Algumas pessoas questionam, falam assim, nosso país é um estado laico, ok. Brasil sim é um estado laico, mas não é um estado laicista, né? E quando foi feita a Constituição, foi feito com muito cuidado, exatamente para não ter essas proibições que em outros países têm, né? De ser apenas uma religião e outras pessoas não podem ter outro tipo de religião. Então, o nosso país é um país livre, o país, o Brasil é um estado laico, mas nós somos cristãos. E eles têm que respeitar a nossa fé cristã, né? Imagina a gente no meio de um culto, no meio de uma pregação, entrar um grupo de pessoas fazendo manifestação, invadindo a nossa igreja, atrapalhando a ordem do nosso culto. Gente, isso não pode ser aceito. Começa assim, sempre começa com uma ideia. Eles vão devagarzinho, sorrateiramente, e quando assusta, está acontecendo como os demais países. Nós não podemos aceitar. Ok, gente? Olha, a nossa força, eu gosto muito de dizer, a força da igreja é na oração. Nós realmente temos que orar, buscar a Deus, repreender esse mal, declarar que quem é o Senhor do Brasil é Jesus, né? Mas nós também temos que ter muita sabedoria na hora de votar, gente. Não votem em PT, não votem em Lula, não votem em partido de esquerda. Eles são inimigos da igreja. Olha a mídia, as grandes mídias, eles não colocam nada. Tudo aquilo que é para depreciar a igreja, eles colocam, né? Ah, se fosse o inverso, se fosse outras religiões, eles iriam falar que era intolerância religiosa. Eu estou lembrando aqui, né, do caso da mãe, né, daquele cantor, acho que é Danilo Marçal, esqueci o nome dele, que canta aquela música linda, né? Se Deus fizer, ele é Deus. A mãe dele foi assassinada. A mãe dele foi assassinada na porta da igreja, né? E nenhuma mídia publicou isso, né? Ah, isso aí foi uma intolerância religiosa. Ela na igreja saiu, não foi assalto, nem nada. Então, gente, é um grande absurdo. Nós temos sim que manifestar, né? Manifestar onde nós tivermos forças, né? Seja nas redes sociais, seja na conversa com amigos, nós temos que repudiar essa ação. E Deus abençoe, Deus queira, né? Eu li hoje de manhã, né, que o Procurador-Geral da República, né, o Augusto, acho que é Augusto Aras, ele já determinou que fosse feita essa investigação e tomara que realmente esse vereador petista, né, esse Renato Freitas aí, seja penalizado, seja cassado e todos aqueles que fizeram esse ato de covardia contra a igreja, né, contra os cristãos, sejam penalizados em nome de Jesus. Né? Pena que eu falo, né, responder na justiça, né, pelas suas ações e ser caçado. Né? Gente, Deus abençoe. Um abraço a todos, né? Não esqueça de curtir o vídeo, né? Não esqueça de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, confere se você está inscrito ainda, porque o YouTube está tirando algumas inscrições, né? Por isso que é muito importante você curtir o vídeo, porque você curtindo o vídeo, o YouTube vê que é relevância, né? E vai aí, né, compartilhando e espalhando para que mais pessoas possam ter esse acesso. Tá bom, gente? Deus abençoe aí, um grande abraço, fica na paz.